Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Bom, vamos aprender hoje sobre os encontros de vogais e semivogais. Bom, gente, até hoje vocês já conheceram muito bem as vogais, né? A, E, I, O, U. É um assunto já muito fácil de ser assimilado. Mas a Tia vai mostrar para vocês que essas vogais que nós conhecemos até então, elas só são chamadas assim quando não estão inseridas numa palavra. Quando elas estão dentro de uma palavra, elas vão exercer funções de vogal ou de semivogal. Semivogal é um termo novo para a gente, não é isso? Vamos ver na palavra como acontece isso? Bom, a palavra aqui do livro é pai. Pai. Quando nós pronunciamos esses fonemas aqui, o A e o I, vocês vão observar que um desses fonemas ele tem mais intensidade, ele é pronunciado mais forte que o outro. Bom, vejamos então o caso. Pai. O fonema mais forte é do A, não é isso? Então, nós temos aquele som intenso da vogal que é bem pronunciada, com mais clareza na palavra, nós vamos chamá-la de vogal. E aquela vogal que acompanha essa forte, que também é pronunciada, porém com uma tonicidade bem menos intensa que essa vogal, será chamada de semivogal. Não é muito fácil? Bom, a tia colocou para vocês aqui uma dica que eu quero que vocês anotem aí depois, ok? A, ela sempre será chamada de vogal. Então, a, ela nunca vai ser uma semivogal. É uma dica ótima para nós começarmos esse conteúdo. Bom, vamos prosseguir aqui. A palavra pai possui apenas uma sílaba, é um monossílabo, não é isso? Por que ele é monossílabo? Vamos lembrar um pouquinho aqui. Quando nós dividimos as nossas sílabas, nós temos uma única sílaba como monossílabo, duas sílabas como dissílaba, três sílabas trissílaba e quatro sílabas ou mais como polissílabas. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, nós vamos agora explicar um pouquinho sobre os ditongos. Eu tenho certeza que esse conteúdo vocês já viram anteriormente, mas eu vou acrescentar só algumas informações bem legais e bem fáceis, simples de vocês aprenderem. Galera, ditongo, vocês sabem que é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Bom, até então era assim que vocês conheciam. A partir de agora, nós vamos observar o seguinte: essas vogais que estão juntinhas, elas não vão desempenhar um papel de vogal e vogal na mesma sílaba, de jeito nenhum. Por que não, professora? Porque agora eu conheço que existe vogal e semivogal. Então, eu tenho uma vogal que é pronunciada de maneira mais forte e tem uma semivogal que está acompanhando, que está juntinho com essa vogal. Essas duas juntas numa mesma sílaba irão formar o ditongo. Vamos ver isso aqui na prática? A palavra põe. Eu tenho aqui, ó, vamos pronunciar juntos, tá? Põe. Qual foi a mais forte? Foi o O. Então, esse O, ele vai ser chamado de vogal e esse E que está acompanhando será chamado de semivogal. Observaram essa união? Por isso que eles estão na mesma sílaba. Para eles ficarem numa só emissão de voz, eu tenho que ter a junção de uma vogal com uma semivogal. Vejamos mamão. A tia fala assim, ó, mamão, mamão. Tia, mas as duas aparecem. Sim, as duas vão aparecer. Sendo que, quando nós pronunciamos essas duas juntinhas, eu vou ter uma mais forte e a outra menos intensa. Então, vamos ver aqui, ó, mão, mão. Esse A, ele é mais forte, porque nós já aprendemos aqui em cima, já colocou, ó, que o A sempre vai ser uma vogal. Então, esse O será chamado de semivogal. Mamãe, mamãe. Tem até muita gente que fala mamãe, não é isso? Mas a palavra
pronunciada corretamente seria mamãe. Então, o A ele é mais forte, é a vogal, e o E o acompanha, formando assim um ditongo. São as duas letrinhas na mesma sílaba. Bom, muito tranquilo. Aqui nós temos duas maneiras de identificarmos esses ditongos. Esse encontro vocálico, formado de vogal e semivogal, ele pode ser nasal ou oral. Bom, vamos relembrar esse assunto bem rapidamente. O nasal é quando o som sai pela boca e pelo nariz, ok? Muito tranquilo de nós fazermos. Até fica simples se nós tamparmos assim, ó. Põe. Reparem que o som sai pela boca e pelo nariz. Põe, mamão, mamãe. Viram só? Então, agora, quando nós temos o som oral, esses encontros, mas de maneira oral, aí eu tenho uma diferença. Esse som, essa emissão de voz, ela não vai ser produzida pelo nariz, e sim somente pela boca. Ó, mingau. Pode tampar o nariz se vocês quiserem, ó. Mingau. O gal não saiu pelo som nasal, apenas pela boca. Mingau. Ó, sai. Feito. Então, aqui embaixo, vocês vão observar o seguinte, ó. O A, sempre vogal, acompanhou uma semivogal, que é o U. O sai. O A é uma vogal, acompanhado de uma semivogal, que é o I. O feito é uma vogal, ó, fei. O E é mais pronunciado. É mais pronunciado e é vogal. E o I acompanhou. Muito fácil, não é mesmo? Vamos ver, então, que eles também podem ser chamados de crescente ou decrescente. Vamos imaginar uma escada, tá? Quando nós subimos, ó, ela está crescendo. Estamos subindo, crescendo. E quando eu estou descendo, ó, decrescente. Vamos pensar desse jeito. Então, como assim crescente e decrescente? Quando nós temos uma vogal, aquela vogal mais intensa, eu vou ter da seguinte maneira. Vejamos a palavra pátria para ficar mais fácil de olharmos aqui na palavra. Ó, pátria. O mais forte entre o encontro dessas duas aqui, olha, foi o A, porque nós já aprendemos, até porque já aprendemos que o A sempre será vogal, certo? Então, eu tenho aqui pátria. O I, portanto, vai ser a semivogal. Então, eu comecei fraco e eu intensifiquei o som. O que eu fiz? Estou subindo, olha, crescendo do menor para o maior, da pronúncia mais fraca para a pronúncia mais forte. Então, quando eu estou crescendo, eu tenho o quê? Crescente, eu tenho um ditongo crescente. Muito tranquilo de aprender. A mesma coisa, espécie. Eu tenho o I fraco, que é semivogal, apoiado a uma vogal, que é o E. Então, eu tenho crescente também. Então, vamos para o decrescente. Ó. Decrescente é quando eu tenho a intensidade maior de uma vogal acompanhada de uma semivogal. Então, vai descer. O som vai ser forte e fraco. Bom, vejamos a palavra seu. Quando eu falo seu, eu falo eu. O E é forte, que é a minha vogal, e o U é a minha semivogal, ok? Maio. Olha, de novo nós vemos aqui o A sempre vogal. Então, eu tenho maio. Ou seja, uma vogal e uma semivogal. Então, eu tenho do maior para o menor, decrescente. E a mesma coisa prometeu. Muito tranquilo. Por parecerem foneticamente ao I e ao U, E e O são considerados semivogais em alguns casos. Então, vamos lá identificar isso aqui. A tia colocou para vocês que o A sempre é vogal. Agora, uma outra dica importante é que o I e o U sempre vão ser semivogais. Eles sempre serão pronunciados com menos intensidade nas palavras. Então, o A é sempre vogal,
O I e o U sempre semivogais. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos mais uma informação. Nos ditongos nasais, en e an, que nós já aprendemos lá, a semivogal não aparece escrita. É o que acontece, por exemplo, com as palavras bem. Nós aprendemos que esse E aqui, no finalzinho de sílaba, en, on, in, lembram disso? Eles vão formar um dígrafo vocálico, porque tem um sonzinho de en, de in. Então, o que acontece? Quando nós pronunciamos a palavra que tem esse EM no final das sílabas, nos parece, ao pronunciar, que ela é como se ela estivesse representando o som do I. Vamos pronunciar juntos o bem? Ó, bem, bem. Então, é como se esse en, eu não falo bem, eu falo bem. É como se esse I estivesse ali, mas ele não vai estar presente na palavra, e sim no som, no fonema que nós pronunciamos. Então, nós podemos chamá-lo aqui, olha, de um ditongo. Pois é um ditongo nasal. Por quê? Por que ditongo, tia, se não aparece aqui a vogalzinha I? Porque quando nós pronunciamos, nós conseguimos ouvir o som desse I. Então, temos aqui, ó, bem. A mesma coisa, eram. Eu falo eram, como se tivesse um U no final. Mas quando eu escrevo com AM. Então, olha aqui o encontro entre essas duas letrinhas, ó. Au, eram. O A, vogal, e o U, semivogal. Amaram. Olha aqui no finalzinho também, olha, da palavra amaram. Nós não falamos amaram, falamos amarão. Então, é como se aparecesse um U no finalzinho aqui. Então, isso aqui também é considerado um ditongo nasal. Viram que interessante? Então, vamos lá. Na próxima aqui, ó, tritongo. Tritongo. Mais raramente, numa mesma sílaba, pode ocorrer também o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Ou seja, eu tenho encontro agora de 3 letrinhas na mesma sílaba. Antes, no ditongo, eram 2, agora eu tenho 3 numa mesma sílaba. Vejamos aqui. Paraguai. Quando eu emito essa sílaba final, guai, eu pronuncio o U, o A e o I juntinho. Então, como eu reconheço um tritongo? Quando eu produzo essa sílaba, quando apresento essa sílaba com essas 3 letrinhas juntas, sendo que elas são formadas da seguinte maneira. Elas não podem ter numa mesma sílaba, quero que vocês anotem também essa informação aí. Numa mesma sílaba, eu não posso ter 2 vogais, de jeito nenhum. Eu tenho que ter uma vogal, que é uma forte, e tenho que ter uma semivogal, que é uma fraca. E no caso dos 3, que é um tritongo, eu tenho uma fraca, uma forte e uma fraca. Entenderam como funciona? Então, vamos ver na palavra Paraguai. Paraguai. Guai. Quando a tia fala guai, o som mais forte é do A, porque nós já aprendemos que A sempre é vogal. Então, eu tenho apoio aí de mais 2. Essas 2 serão as minhas semivogais. Paraguai será U semivogal e I semivogal. E esse A no meio, segurando as outras 2 ao lado como uma vogal. Ok? Saguão, ó, saguão. Qual é o mais forte? Saguão. Já aprendemos que o A sempre é vogal, então o U e o O estão apoiando essa vogal A. Então, semivogal, vogal e semivogal. Iguais, aqui ó, 3 juntinhas. O U é a semivogal, o A é a vogal e o I é a semivogal. Desencontro de vogais. Bom, como a base da sílaba é a vogal, na língua portuguesa, 2 vogais nunca se encontram numa mesma sílaba.
Nós aprendemos que o ditongo é semivogal e vogal. O tritongo é semivogal, vogal e semivogal. Agora, eu não posso ter duas vogais sendo pronunciadas de maneira intensa numa mesma palavra. Então, agora temos que fazer o quê? Separar. E essa separação, ela será chamada de hiato. Muito bem, aprenderam já hiato já há um tempo atrás. Agora vamos entender por que acontece o hiato. Porque duas vogais juntas não dá certo. Forte com forte, ó, vai brigar. Então, a gente tem que fazer o quê? Separar, cada uma para um lado, ok? Com base da sílaba é a vogal, não sei, já leu aqui? Vamos aqui para baixo, ó. Saúde. Eu tenho uma vogal, que é a A. Eu tenho o U intenso, ó. Sa-u-de. Tia, mas a senhora falou que o I e o U eram semivogais. Pois bem, eles são semivogais quando não estão acentuados. Inclusive, essa regra de acentuação aqui do hiato justamente acontece por isso, porque eu só vou formar um hiato com acento quando esse I ou esse U estiverem acentuados. Quando eles são acentuados, eles ganham muita força, eles são intensificados e são a sílaba tônica. Então, eu falo assim, ó, saúde. Então, eu intensifiquei esse U, eu trouxe força para ele. Então, ficou uma vogal A com uma vogal U. Na mesma sílaba? De jeito nenhum. Vão brigar, tem que separar, ok? Toalha. Eu pronuncio o O, eu pronuncio o A. Não há apoio entre eles, pelo contrário. Cada uma delas tem um som forte. Então, tem o O como vogal e o A como vogal. Baú. Saída, preencher. Eu pronuncio da mesma maneira uma e outra. Portanto, separo. E aí eu formo o hiato. Muito tranquilo? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Espero ter tirado as dúvidas que vocês tiveram. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.